Olá, esse é o primeiro programa de 2021, já chegou o ano todo pela frente para a gente explorar os novos horizontes com consciência metafísica. Importante, a metafísica da saúde está aqui, essa obra sensacional para você realmente mergulhar no seu ser, desvendar os seus potenciais. A tônica da metafísica é: nós somos detentores de largos potenciais, grandes potenciais, e quando deixamos de conectar esses potenciais, acessar essa força interior, nós criamos um conflito entre eu sou capaz, se me dedicar eu consigo realizar, eu tenho dentro de mim os elementos suficientes para me dar bem na situação. Se eu não me conectar com isso, eu vou ser vencido pela realidade, eu vou gerar um conflito entre a realidade solicitando minha força potencial versus a presença dessa força potencial que não é manifesto. Gera uma zona de conflito, solicitação da força, barreira dessa força por desconexão. Então somos criativos, as adversidades nos cercam, as situações desagradáveis se aproximam para que a gente crie, ouse, inove, tá? Nós temos um ano de muita inovação, precisamos inovar. E dentro dessas inovações entra em voga o potencial criativo. Agora olha só, a realidade exige que você inove. Sua capacidade criativa está latente, prestes a se manifestar. No entanto, existe uma barreira, a solicitação da realidade e a vertente barrada da sua força criativa. Essa zona de conflito, essa fricção, eu tenho uma ideia, como soluciona, eu posso solucionar, mas não vai funcionar porque a demanda é muito grande, mas eu tenho uma sugestão extraordinária, mas não se atreva a colocar porque pode dar errado. Então essa força potencial gera desse atrito, desse conflito, um campo energético nocivo que vai imediatamente se instalar no corpo. Então olha só, desenhando minha força potencial contida, a solicitação da vida exigindo essas potencialidades gera um ponto de atrito, energeticamente produz energia nesse conflito, que vai criando uma nebulosa, uma força nociva no próprio campo relacionado ao potencial bloqueado. No caso da criatividade, gônadas. Gônadas fisicamente é o testículo no homem e ovário na mulher. Portanto, essa nebulosa vai se instalar no campo energético ovariano do aparelho reprodutor e vai começar a somatizar. Então eu tenho aquela angústia de que eu tenho umas ideias, mas ninguém leva em conta porque nunca é suficiente para solucionar o que aparece, porque a demanda é grande e apesar de saber o que fazer, mas eu não consigo pôr em prática. Está percebendo a geração dessa força de conflito? Instala-se na região ovariana e vai produzir as somatizações. Onde entra a cromoterapia? Eu, como cromoterapeuta, quando eu utilizo, por exemplo, o laranja é um dissolvidor em potencial. E o laranja ele vai dissolver essa energia aglutinada, tá? A gente tem, por exemplo, deixa eu só chegar aqui no laranja, aquela nebulosa que eu disse que está ali alojada naquela área ovariana. A luz dissipa essa nebulosa, esse campo negativo, a luz vibra positivamente e desconstrói o campo negativo. Então, inicialmente a cromoterapia atua no campo energético nocivo, causador energeticamente dos sintomas físicos. E também a luz atua no tecido, ativando as células, estimulando o corpo a se autorregular, a instalar a saúde. Então, a consciência metafísica com essa atitude que ajuda você a se curar eu sou criativo, eu tenho soluções, eu posso resolver essas questões. Nesse momento você se conectou com sua força criativa. Quando você faz essa reconexão, você burla aquela nebulosa nociva de conflito, você não se deixa vencer pelas atrocidades, adversidades, problemáticas, e sim, você é alagado com a consciência metafísica transformadora. Essa é a metafísica da saúde, mantendo a saúde quando você se conecta à força. É a consciência metafísica que ajuda você a se curar.
e a cromoterapia também pode te ajudar, ok? Então você se conecta a essa força. Eu sou criativo, sou capaz, dou conta do recado. Aquilo que aparece é porque eu tenho capacidade suficiente para lidar, solucionar. Eu confio na minha força criativa. Você estabeleceu uma conexão com esse potencial do seu ser que metafisicamente rege as funções ovariana ou testicular, ok? Muito bem, vamos entender através das perguntas. Olha só, eu vou fazer esse programa respondendo as perguntas feitas ao longo de 2020 que ficaram sem resposta, são poucas. Aí eu já começo com elas respondidas. Por quê? Porque esse programa de hoje eu estou deixando ele gravado para você nas redes sociais, você vai ver eu postando. Eu estou chegando em Gramado com um grupo que estamos levando, com toda a responsabilidade social, turismo seguro, distanciamento, álcool em gel. Nós, por exemplo, desembarcamos no aeroporto de Porto Alegre, pegamos um ônibus com 46 lugares apenas para 17 pessoas, todas num distanciamento assim, cuidadas, zeladas, monitoradas, para todo cuidado, para que seja uma experiência agradável, saudável e feliz, ok? Estamos chegando praticamente em Gramado, enquanto eu estou transmitindo a você esse programa, para você acompanhar aqui pelas mídias sociais, e acompanhe as nossas fotos, as nossas experiências, vale muito a pena. Alegria, diversão, interação com a realidade, é esse o nosso propósito dos próximos dias. Acompanhe a gente pela rede social em Gramado, na luz de Gramado, acendendo as nossas forças potenciais. Deixando esse programa em resposta ao Bruneco, por exemplo, que fez a sua pergunta. Eu tenho programa da doutora Dani, da Pati, que eu vou respondendo uma a uma. Da Helena, também me perguntou o Denis. Eu tenho pergunta da Cristiane. Olha só quantas perguntas interessantes. Da Adriana. E cada uma delas perguntaram sobre um determinado assunto que eu vou começar a responder agora do Bruneco. Olha só. Gostaria de saber o que significa aneurisma na metafísica. O aneurisma é aquela dilatação anormal de um vaso, geralmente uma artéria que se dilata e fica abaulado. Metafisicamente, foi estudado no volume 2, não é esse aqui é o 5, mas o volume 2 do Metafísica, sistema circulatório, tenho ele aqui, né, de capa verde. Olha só, sistema circulatório e reprodutor. Aqui eu tenho a questão do ovário, a testículo e também o circulatório. E no tocante ao aneurisma, faltou respeito aos seus limites, é um extrapolar dos seus limites. Então você vai além dos limites da sua capacidade, da sua fluidez, você exige mais de si, você quer abraçar o mundo, dar conta do recado. Esses braços que não crescem, os vasos abaolam. Então você tem fisicamente o que é o aneurisma, é má formação de uma artéria ou vaso do corpo, que num dado momento da vida de estresse, ele fica abaulado, ele é mal formado, é frágil, uma parede arterial mais fina e que ele é congênito. Quando chega um pico de estresse, abaola. Por quê? A onda sanguínea é muito forte, você está numa fase de muita correria, de muito estresse, então gera essa onda sanguínea e ele fica abaulado. Uma vez abaulado o vaso, ele pressiona aqui os tecidos do lado, você começa com dor. Tem o aneurisma da aorta, o aneurisma renal, o aneurisma cerebral. Cerebral é perigosíssimo, porque quando um vaso dilata, ele pode romper e aí é uma hemorragia. É um acidente vascular gravíssimo. Por exemplo, o encefálico, o aneurisma, se causar um acidente vascular encefálico ou cerebral, você tem um risco muito grande de sequelas, de risco de vida inclusive. Mas por que isso acontece? Veja, metafisicamente, eu falei que é de nascimento, é congênito, fisicamente, a artéria mal formada. Metafisicamente eu tenho um limite um pouco estreito, eu não dou conta de todo o recado. Eu não consigo abraçar o mundo, eu não consigo resolver a situação do mundo inteiro, basta eu dar conta da minha situação. E quantas pessoas não querem ter o poder sobre a vida do outro, sobre toda a realidade, resolver todas as adversidades? É como se quisesse ter um continente abarcando todas as dificuldades em torno. Olha, esse continente, né, que é uma esfera maior, é como se você abaulasse. E esse abaulamento, você está vendo? Estou quase empurrando a Jade aqui, estou quase dando, né, um picotinho aqui e ela cai para lá, quer dizer, ou cai o computador. Então eu começo a
aqui agredir as coisas que estão em volta. Por quê? Eu estou indo além daquilo que eu tenho como limite. Meu limite é eu, você, a câmera, respeitando aqui a parte do computador e respeitando aqui a Jade que está do meu lado, essa figura, né, da arara vermelha, que essa arara eu chamo um apelido de Jade, sempre está me acompanhando, essa menção à natureza presente de uma maneira esquematizada e não verdadeira, porque deixa elas livres lá na Chapada, no Pantanal, naquelas áreas maravilhosas, aqueles paredões das Chapadas, vivendo de uma maneira com toda a sua majestade. Então, o que é o aneurisma? Eu amplio meus horizontes, eu extrapolo meus limites, eu quero dar conta de coisas que vão além da minha capacidade de suporte. Pergunte sempre, metafisicamente, para ter saúde dos vasos sanguíneos. Pergunte a você mesmo: será que eu não estou extrapolando o meu limite? Será que eu não estou indo além daquela parte que me cabe na situação em que atuo? Isso metafisicamente. Vamos falar cromoterapicamente. Tudo que é circulatório pela cromoterapia indica-se o verde. Então você deve fazer a aplicação do verde, né? Na aorta, nessa região do tronco, renal, na região de trás das costas, aquela região inferior das costas, mais ou menos no anel do cotovelo, onde você tem ali a região renal, e você vai fazer uma aplicação de luz banhando, tá? Eu estou usando o cristal para você ter uma melhor visualização, tá? Mas a função aqui da cor é banhar a região. Então você vai banhar a região com a cor, depois do verde você vai usar o azul e vai fazer um banho com a luz, seja com a ponta de cristal, tá? Seja direto. A ponta de cristal eu creio que seja melhor para você visualizar a cor e assim ter uma melhor percepção. Verde e azul para aneurisma, 5 a 10 minutos cada, ok? A doutora Dani, ela coloca boca amarga ao comer. O amargor é uma questão assim de dificuldade, do paladar desagradável, mais amargo, que exige mais desafio, que exige mais empenho. Então, metafisicamente, a ingestão do alimento refere-se à aceitação dos fatos e dos acontecimentos. O amargor é quando eu me sinto muito desgastado, aquilo exige demais de mim, eu me cobro bastante, eu vejo a situação como muito difícil, dispendiosa, pesarosa. Vamos colocar uma docilidade ao encarar os acontecimentos. Não que você vai adocicar os alimentos, mas você não vai ter essa presença do amargor. O amargor é quando eu me sinto muito cobrado, exige demais, eu me sinto muito esgotado. Então vamos parar de macerar as dificuldades e saborear as potencialidades. O desafio é grande, eu desenvolvo. Eu tive uma situação onde eu estava lidando com a transferência de um bem. E olha, ou você tem um profissional que faz isso enquanto você está atuando naquilo que sabe, mas ocasionou dessa transferência ser feita numa época em que suspendeu-se as atividades do final do ano. E aí eu precisei ir lá no setor, procurar isso tudo e aprender a lidar com isso. À medida em que eu fui aprender a lidar, a dificuldade de reunir todos os papéis necessários a essa transferência, a organizar tudo que é preciso levar, aquela lista enorme com xerox, aquela coisa toda, se eu encarasse de maneira amarga, é muita confusão, é muito papel, é muita burocracia, é muita coisa. Onde é que está? Onde eu coloquei? A gente geralmente faz isso, né? Tá vendo? Porque você é amargurado, porque você fica no amargor da situação. E não, olha, tô dando conta, tô conseguindo, tô vendo como funciona. Quando depois de 2 dias atuando nisso, né, que não tinha outra alternativa, já tinha os serviços que prestavam para isso, para essa finalidade, já tinham fechado na virada do ano, no final do ano, aí não tinha outra alternativa. Se eu quisesse fazer o procedimento, deu ir lá, arregacei as mangas, vamos lá, que gostoso aprender, saber, olhar, observar e estar acompanhando. Saí de lá depois do segundo dia com tudo feito e uma alegria muito grande. Eu aprendi uma coisa a mais, eu aprendi a fazer essa transferência, cuidar dessa papelada e fazer isso tudo. Então, quem vive amargurado, vive macerando as dificuldades e não no sabor da situação,
ok? Isso metafisicamente, tá bom? Então olha só, vamos ver com menos amargor e mais sabor, até rima, né? Metafisicamente, o amargo ao comer, vamos ver com menos amargor e mais sabor o que se passa com a gente. A Paty, ela faz outra pergunta, vem da Paty, falta de vitamina B12 e vitamina D, tá? A vitamina D, ela é produzida pelo corpo na exposição à luz. Então, metafisicamente, é essa lucidez, é esse estado de encantamento, estado de graça, vivacidade, né? Parece que a luz do sol entra em mim e eu floresço. Gente, uma delícia, a vida é maravilhosa, tudo é bacana, eu adoro, que bom. Sabe de uma coisa? A pandemia que nós vivemos em 2020, ainda estamos no resquício dela, causou muita falta de vitamina D. Nossa, despencou a vitamina D. Claro, fisicamente nós não tomamos sol. Nós ficamos dentro de casa, ausentes da luz. Tanto que era indicado, vá na janela, tome sol, deixe seu corpo receber a luz do sol. Porque essa substância, a vitamina D, ela é produzida quando o corpo recebe a luz solar na pele. Isso não acontecia. A dica era, vá à janela e tome sol, não se esconda da luz. Então, metafisicamente, nessa pandemia, nós nos recolhemos e apagamos a nossa chama de vida. Antes a gente acordava, onde eu vou hoje, o que eu vou fazer hoje, bora lá fazer isso, bora lá fazer aquilo, tenho tal coisa para fazer, tal pessoa para encontrar, nossa, vou preparar, vou vestir isso, vou mostrar para tal coisa, vou falar tal coisa. Florescia. Vitamina D, metafisicamente, com essa atitude, mantinha-se bem. Depois, apagamos nossa luz, sossegamos o facho, e aí, né, baixou a bola. Resultado, despencou a taxa de vitamina D. Fisicamente, falta de sol. Metafisicamente, sua luz interior não manteve acesa. Porque se caso mantenha-se acesa, a vitamina D permanece. E a vitamina B, né, do complexo B? Vigor, vitalidade, força de vontade. Tô com tudo, tô podendo, tô dentro. Tô fazendo aqui até a aeróbica, né, da vitamina B, que são vitaminas que dão mais vigor, vitalidade, disposição, animosidade. Eu preciso me sentir assim para que o meu corpo somatize ou produza essa substância ou aproveite ela do alimento ingerido, ok? No caso da vitamina B. A Aline fez a seguinte pergunta, essa vem da Aline: como faço para deixar minhas unhas fortes? Olha, aproveito já, quero informar a você que está fazendo pergunta agora, não vou conseguir responder, porque como eu disse anteriormente, estou deixando gravado esse programa para que você até pode mandar a pergunta, numa outra ocasião eu coloco essa resposta como as pessoas que eu estou respondendo aqui me perguntaram anteriormente. Então a Aline, a pergunta: o que fazer, como eu faço metafisicamente? É óbvio, para deixar as minhas unhas fortes. Claro, você tem vitaminas, você tem uma série de cuidados, ok. Unhas é garra, segundo a metafísica da saúde, finco e determinação. Garra, firmeza, determinação, firmeza de propósito, esse finco, de fincar ali, né, os pés na situação e dar conta do recado. Isso, metafisicamente, representa as nossas garras, nossas unhas. Portanto, quando você quer mantê-las fortes, seja determinado, atraque as coisas, nhaquecha comigo, tô nessa, tô dentro, conto comigo, tô por inteiro, tem essa voracidade. Você sabe que as unhas, fisicamente, elas pertencem ao aparelho ungueal. E o aparelho ungueal é composto por células que nascem na raiz das unhas. E são células muito diferentes. Elas nascem e morrem e ficam alojadas. Uma outra nasce, morre empurrando aquela. Uma outra nasce, morre empurrando aquela. E a unha cresce 1 milímetro, 2 milímetros por semana. Olha só, né? Essas células do aparelho ungueal, elas são células que ficam fixadas uma à outra, formando as unhas. Então, é nossa garra, é determinação. Você tem que fechar com você e não arredar o pé daquilo que diz respeito a você. Val Capelli, não vou me tornar teimoso, irredutível nas coisas? Aí você vai usar a flexibilidade, que é a capacidade articular, para realmente ser maleável a situação. Só que na hora que você fala, tô dentro, tô nessa, você tem firmeza de propósito para atracar a situação e mergulhar naquela direção. E quando aquela direção não é viável, você tem a flexibilidade articular, metafisicamente falando, para seguir em outra direção. Mas quando disser é nessa que eu tô, é nessa que eu vou, tenho a garra suficiente para me manter naquela direção. Muito bem.
Nós temos a Helena Borges que perguntou: Val, o que a metafísica explica sobre blefarite? Blefarite são glândulas que tem nas pálpebras dos olhos, que é responsável pela oleosidade dos olhos, porque assim, nós produzimos lágrimas pelas glândulas lacrimais, a lágrima é líquida, e a gente sabe, né, gente, eu coloco aqui, ó, tem um pinguinho d'água aqui na mesa, gente, meia hora depois secou, porque evaporou. Se as lágrimas apenas fossem líquidas no globo ocular, ressecaria muito fácil. E o que evita de ressecar, evaporar? Gente, olha só no verão, a baixa umidade do ar. Gente, assim como é produzido lágrima, ela é evaporada. Por que não evapora? Pela oleosidade. E as glândulas que produzem a oleosidade, localizada na região aqui da pálpebra, é a oleosidade que vai mantendo sempre umedecido e com melhor oleosidade o globo ocular. Quando essas glândulas elas inflamam, que é a blefarite, elas não produzem a oleosidade, o olho fica mais ressecado, metafisicamente, a metafísica da saúde responde que a oleosidade é a presença de um componente mais, eu diria, transcendente, espiritual, de fé. Então aquele lado onde eu acredito na minha força espiritual, acredito na minha conexão com a espiritualidade, acredito que o futuro a Deus provê, a Deus pertence, a vida me traz oportunidade. Então essas questões onde eu me elevo mais a um plano da espiritualidade, da fé, da esperança, de acreditar na sincronicidade, isso mantém a produção da oleosidade. E no globo ocular, vou explicar depois o que significa o globo ocular, porque já sei que tem perguntas sobre os olhos. A oleosidade é assim, a presença espiritual como uma grande verdade regendo toda a minha experiência. Então, acredite nessa esfera transcendente, espiritual, mais elevada, acompanhando, protegendo, para que tudo caminhe bem dentro de uma firmeza de propósito. O Denis, ele pergunta sobre DSTs. Eu já vou responder logo para o Denis. Eu quero aqui colocar a pergunta que também é sobre o olho, da Cristiane. A Cristiane Leles, ela pergunta assim: bom dia, Val Capelli, por gentileza fale sobre o olho. O olho direito treme, o que significa na metafísica? Obrigado. Então olha só, o olho é como nós identificamos as verdades que estão por trás dos fatos, por trás dos acontecimentos. Porque é assim, olha, eu olho aqui, né, e vejo o meu livro. Mas na verdade, por que eu enxergo esse livro? Porque a luz aqui do nosso estúdio está incidindo sobre ele, refletindo nos meus olhos. Então a luz que incide é a fonte de manifestação para a percepção do livro. Por trás do livro tem a lâmpada que clareia ele. Então o aspecto metafísico dos olhos é a verdade que está por trás do livro, que é a luz acesa. Ela que traz a claridade, que permite o reflexo, e assim eu identifico a existência desse material, desse livro aqui à minha frente, tá? Então, metafisicamente, o olho remete à verdade por trás dos fatos. Como eu lido com essa verdade? Então, a gente viu a blefarite há pouco, é aquela questão, eu vejo que tem sempre uma proteção espiritual, uma coisa muito positiva, tudo dá certo, porque tem uma força maior regendo, a oleosidade dos olhos é mantida. Esse tremor, né? Tremor sempre é lido como estresse, o olho fica tremendo, é estresse. Então você passa por uma fase de muito estresse, de muito desgaste, aí quando você está entrando numa fase de repouso, relaxamento, você sente tremendo essa musculatura. Emocionalmente é estresse, metafisicamente são as tensões, porque você ficou muito tenso, você não acreditou na companhia espiritual, você não abraçou uma causa mais de confiança e fé, você não concebeu coisas positivas que estavam acontecendo junto com toda aquela demanda, então você ficou somente na demanda, na carga, nos eventos, naquela fonte torrencial de conteúdos que começaram a surgir cada vez mais. Então tá aí, segundo a metafísica da saúde, essa leitura metafísica dos olhos, desse tremor no olho. Então acredite, tenha esperança que você não vai ser vencido pela tensão da realidade. E as DSTs que o Denis pergunta, doença sexualmente transmitida, gonorreia, tem até um estudo que ainda não publiquei, mas é sobre as DSTs, são as doenças sexualmente transmissíveis. A gonorreia, por exemplo, é quando você lida com o prazer na vida de uma maneira muito suja, reprovável e culposa.
De repente o prazer que eu tenho nos novos laços que eu estabeleço, nas relações que eu tenho, seja sexual, seja existencial, tá? Tem duas coisas que vão dando uma reprovação do prazer. Por exemplo, quando eu gosto de viajar, passear, estar com os amigos, jogar meu carteado, fazer as minhas coisas prediletas, e eu me culpo por isso, você tem furúnculo, que seria a culpa, tá? Ou como se você se visse reprovando, visse aquilo como desprezível, e uma certa reprovação. Aí vem o furúnculo, porque o furúnculo seria o quê? Não é DST, mas só para você entender como a gente chega na gonorreia metafisicamente falando. Nós temos, por exemplo, as células mortas que são eliminadas pelo tecido da pele e elas ficam alojadas formando aquele furúnculo. Tá? Então, são reprovações nossas, são autodepreciações, tá? Que a gente tem um senso assim de autorreprovação, autodepreciação do prazer. Então, poxa, eu gosto de viajar, para isso eu gasto dinheiro, poderia ser melhor aplicado. Eu tenho, de repente, uma satisfação muito grande de ver os amigos, mas eles têm que parar a vida deles, tudo que tem que girar em torno de mim, e eu fico assim muito mal por isso. Metafisicamente, isso pode causar no nosso corpo o quê? Furúnculo. E hérnia inguinal é quando eu me culpo. Então, puxa vida, eu fiz todo mundo parar a vida deles para viver em torno de mim. Hérnia inguinal. Tá? Você tem ali na região da virilha, tudo, ou furúnculo, ou hérnia. E a gonorreia, chegando nessa DST específica, tem outros, como sífilis, a própria AIDS, a doença sexualmente transmissível, cada uma delas tem uma relação metafísica. A gonorreia, por exemplo, é assim, tô na imundície, já é para entornar o caldo e sair todo complicado, ou seja, tô na complicação, vou macerar a complicação, tô no lamaçal, vou me esbaldar nesse lamaceiro, tô vivendo relações muito nada a ver, coisa muito estresse, muito exagerada, mas tô mergulhado nessa situação e de repente, se eu não tivesse com um olhar de reprovação, sujeira e macerando aquilo, ou eu me recolheria, ou então eu viria, olha, minha forma de viver, meu momento, enfim, eu me respeito, mas não existe um conflito nesse sentido. Eu não aprovo, tá? Eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu não saio dessa situação e ela acaba se tornando até mais intensa. Então depois tem as outras DSTs para a gente poder ampliar todo esse horizonte. A última pergunta que eu vou responder é da Adriana, para terminar a sequência de perguntas feitas em 2020, respondidas todas no início de 2021. Estou com artrose no quadril, nos joelhos e na coluna. Na metafísica, o que significa? Gratidão. A artrose, eu estudei, você pode até ler mais sobre a artrose no volume 5, articulações. A artrose é um desgaste articular. Em vez de nós sermos flexíveis, maleáveis, a gente fica muito indignado e muito frustrado. E diante dessa indignação e frustração, a gente faz perder o sabor. Acabou a graça. Não, francamente, eu não vou poder falar disso, então não vou mais ter graça em falar em mais nada. Olha o final do ano, eu não pude fazer festa, então não teve graça. O Natal foi sem sentido, o final do ano não teve a menor graça. Por quê? Porque eu não pude agitar, estar com todo mundo, chamar todo mundo, ou estar junto deles todos. Tá vendo? Se você não faz o que gosta, você fica frustrado. Traduzindo, é uma certa forma de ainda ter seus mimos. Os mimos são quando nós queremos que as coisas sejam exatamente de acordo com os nossos critérios. É mimo. Esses critérios acentuados, e quando forem frustrados, você fica de bico, você fica indignado, metafisicamente, é o padrão que só pode somatizar como artrose. Uma pessoa com várias articulações artrosadas, elas têm essa condição de ficar de bico, perder o sentido. Acabou o dia, acabou a festa, acabou o meu prazer, porque não faço mais, não vejo mais graça. Por quê? Um detalhe não foi seguido, uma coisa não aconteceu. Em vez de ser flexível, maleável, vendo de uma outra forma, vamos ver no que dá, vamos fazer o que pode, a gente resolve do jeito que a gente consegue. Olha, final de ano diferente como tivemos Natal, Ano Novo, vamos ver como é que é isso.
e a gente aprendeu uma nova maneira, viveu de outras coisas, isso é que vale a pena. Então tá aí a minha dica metafísica, cromoterápica para artrose azul, como qualquer dor articular, seja pelo desgaste, o azul cromoterapicamente, ele ajuda na restauração da cartilagem articular. Cromoterapicamente faz analgesia, então pega uma lâmpada azul e deixa nas articulações artrosada que apresenta esse desgaste articular. Fico por aqui porque eu tenho certeza que você me acompanha em 2021. Vamos ter um ano juntos, presentes todas as quartas-feiras aqui, às quintas-feiras, no final da tarde às 18h30 pela Vibe Mundial FM, transmitido ao vivo. Este programa que você acompanha pelo YouTube, compartilhe, dê um joinha, like, essas coisas todas, para que você realmente reforce a positividade para viver num mundo cada vez mais positivo. Um grande carinhoso abraço, um 2021 de realizações. Tenha muita vitamina D em você, faça florescer a vitalidade. Absorva a vitamina B do complexo B, ou seja, absorva conteúdos que realmente tornem você mais fortalecidos de si mesmo. Embeba da vida aquilo que te faz ser mais forte e vitamina B, desperte em você a força que faz florescer o potencial que traz dentro de você, metafisicamente, vitamina D. Olha que delícia! Um grande carinhoso abraço e eu conto com você durante toda a trajetória de 2021, junto com você, Val Capelli LL.